tema hoje é a busca de sentido na espiritualidade como pilar de promoção de saúde. Então, o que nós podemos usar, né, desse nosso conhecimento, dessa possibilidade de a gente estar andando dentro do espiritismo. Então, para definir primeiramente espiritualidade, eu fui lá no dicionário online de português, e espiritualidade é um substantivo feminino e é característica ou qualidade daquilo que é espiritual. Então, tudo que possa demonstrar ou ter fundamento religioso e espiritual. Então, é algo que ultrapassa o corpo físico, é algo além da nossa matéria. Na teologia, seria a prática ou exercícios devotos que têm por objeto a vida espiritual. E, para a religião, em geral, é característica do que demonstra devoção espiritual e religiosidade. E se a gente pegar os sinônimos de espiritualidade, seria elevação, sublimidade e transcendência, ou seja, ultrapassa o limite do nosso corpo físico. Então, é algo além do material. Já o antônimo de espiritualidade, né, os antônimos seriam carnalidade e a materialidade. Então, é tudo aquilo que a gente imagina que possa existir além disso que a gente conhece, né, como corpo físico e como matéria. Bom, espiritualidade seria então essa nossa relação com o sagrado, com o transcendente, que é tudo aquilo que está além da matéria. Então, a ideia de Deus ou de deuses, como acreditávamos lá no início da nossa experiência corpórea, né? Espíritos, consciência cósmica, então tudo que existe além desse limite. Como o transcendente é o mais importante, o mais poderoso, então ele é o sagrado. Por que ele é mais importante, mais poderoso? Porque a carne, a matéria, ela se machuca, ela se deteriora, ela morre. E imaginarmos, entendermos que tem algo além dessa carne, dessa matéria, que sobrevive, então isso tem uma força, tem um poder, uma importância que dá essa característica de ser sagrado. E aí a nossa relação com esse sagrado, com essa espiritualidade, vai afetar a nossa vivência. Quando falamos em religião, religião são grupos de pessoas que compartilham as crenças e as práticas relacionadas à espiritualidade. Então, grupos que se unem, que acreditam nas mesmas coisas e fazem práticas ou têm atividades dentro dessa ideia geral de que existe algo além de nós. Então, é uma formatação da espiritualidade com características próprias de cada grupo. Então, a religião é uma criação humana. E aí, nós conhecemos bem a nossa religião espírita, existe uma formatação. Igual a palestra que a gente está fazendo hoje, quando é uma palestra presencial, atividade no centro espírita, temos a música ambiente, depois a leitura de uma página edificante, a oração inicial, alguém faz uma conversa com a plateia, depois vem os anúncios finais, e aí a oração final, depois passamos para o momento do passe. Então, isso é muito característico da nossa religião. Então, o Espiritismo, tendo essa apresentação tríade, né, de filosofia, ciência e religião, assume essa característica de religião quando juntamos e fazemos as atividades parecidas dentro dessa ideia geral de espiritualidade. E assim é no catolicismo, no protestantismo, no budismo. Então, são criações humanas. No plano espiritual, não tem divisão religiosa, mas sim aqui para o funcionamento da nossa sociedade. E quando falamos religiosidade, isso diz respeito a quanto o indivíduo pratica a sua religião. Por meio de quê? De atos, pensamentos e mudanças pessoais. Esse é um grande objetivo da nossa encarnação. Transformação pessoal. Para a gente evoluir, para a gente se tornar melhor. E a gente vai adquirindo isso ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso treinamento. Muito bem. Quando a gente pega espiritualidade e religião, existem pontos de convergência.
de intercessão. Então, aqui na espiritualidade, são aquelas perguntas que nós temos quase que todos os dias, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? Então, onde eu encontro o significado da minha existência? Como é que eu me sinto conectado com o sagrado? E como eu devo viver? O que eu devo fazer para ser feliz? A religião procura condensar essas informações e trazer, mostrar o que é verdadeiro ou o que é falso, o que é certo ou o que é errado, qual ritual, qual dogma eu devo acreditar, qual ritual eu devo seguir. Então, é uma criação humana para tentar diminuir um pouco essa vastidão das perguntas que a espiritualidade nos traz. E nos pontos de interseção entre um e outro, temos a crença, aquilo que a gente acredita, e aquilo que nos dá conforto. Por isso, alguns preferem a religião católica, outros preferem a religião espírita, e por aí vai, o que me traz de conforto, o que responde às minhas perguntas. Dentro dessa interseção tem a ética, toda religião, toda espiritualidade vai estar sempre banhada de ética, e tem esse último item, que é o temor, que é o medo ou o respeito pelo sagrado. O espiritismo vem ao longo do tempo tentando transformar esse temor em amor. Então, quando a gente insere amor nessa relação nossa com o divino, com o sagrado, isso já é uma característica que vem sendo trazida ao longo da história do espiritismo. Quando eu fui buscar as informações, não foi surpresa, que eu já imaginava que isso existia, a gente ouve muito falar, mas existe uma quantidade de pesquisas e de estudos dos efeitos da religiosidade na nossa vida. E são pesquisas médicas, de enfermagem, né, de psiquiatria, de psicologia, e um grupo que se destaca muito aqui no Brasil é o grupo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, o professor de psiquiatria, o Alexander Moreira Almeida, ele traz algumas informações importantes. Aqui no Brasil temos diversas universidades que já fazem esse trabalho de estudo da espiritualidade ou da religiosidade, né? E na USP também temos, no mundo afora também tem. Então, esse grupo de Juiz de Fora traz umas informações muito interessantes, porque através do envolvimento do indivíduo com a religiosidade, surge as seguintes situações, segundo o Dr. Alexander. Hábitos de vidas mais saudáveis. Por quê? Porque o indivíduo começa a entender que o corpo dele é um templo de Deus. Então, quando ele aceita a ideia de Deus, entende os ensinamentos que a religião traz para ele, ele começa a perceber, o indivíduo, de que o corpo dele é o templo onde Deus se manifesta. Então, ele começa a cuidar melhor desse corpo, diminuindo o uso de cigarro, parando de usar o álcool, às vezes se livrando do abuso de drogas, tendo atividades menos sedentárias, alimentação melhor. Então, essa religiosidade dá esse estímulo para o indivíduo cuidar mais do seu próprio corpo. Outro efeito, suporte social. Isso aqui é muito interessante, porque dentro de um grupo religioso, as amizades são mais profundas. Isso a gente experimenta na nossa casa espírita, né, que a gente vai, no nosso grupo, às vezes, de reuniões. As amizades são mais verdadeiras, diferente de algumas amizades que temos ao longo da vida. Os grupos religiosos são mais profundas, essas amizades. E isso dá a condição de ajudar a tratar as doenças, por exemplo, gerando uma sensação de segurança e acolhimento para o indivíduo. Então, veja como é importante a gente estar atuando ou participando de um grupo religioso que gera isso na nossa vida. Essa sensação de estar acolhido, de ter alguém nos ajudando, pronto a ir conosco nos momentos difíceis que a gente vai ter ao longo da caminhada. Também, como efeito da religiosidade, surgem as crenças positivas. Então, aceitar a existência do divino, do transcendente, ajuda a compreender o que está acontecendo e o porquê está acontecendo tal coisa. Então, tudo começa a fazer mais sentido. Eu entendo por que está acontecendo e eu entendo que aquilo é para me aprimorar, para eu aprender. Mesmo dentro do sofrimento, a gente vai ver ao longo aqui da nossa conversa, talvez o sofrimento me ajude
a aprender, me ajude a melhorar. Isso começa nessas crenças positivas que a religiosidade, que a prática da religião nos permite. E as próprias práticas religiosas, que são tão comuns a qualquer religião, oração, meditação, conexão com o divino, ajudam a gente a melhorar até o funcionamento do próprio corpo físico. Então, vários estudos já falam isso, que essa prática da meditação, por exemplo, ajudam as células e os órgãos, os tecidos e os órgãos a funcionarem de modo melhor. Porém, tem uma possibilidade de um efeito negativo que pode às vezes acontecer. Quando o indivíduo mergulha tanto nessa religiosidade e considera a doença como uma punição de Deus, uma punição divina, um castigo para ele, pode surgir o efeito dele abandonar o tratamento medicamentoso. Então, o tratamento médico, fisioterápico, de enfermagem, ele não deve parar. Ele tem que caminhar junto com esse nosso mergulho no entendimento da espiritualidade. Mas alguns indivíduos, dependendo das circunstâncias da vida ou da doença que ele apresente, pode ter esse efeito negativo. Quando ele começa a imaginar, botar na cabeça que isso é um castigo para mim. Eu fui realmente muito mal lá na vida passada e agora eu tenho que sofrer. Isso é bem comum na prática, né? Na vivência espírita, que às vezes alguns se consideram merecedores daquilo e abandonam os tratamentos que são indicados para eles. Outro professor de psiquiatria, Dr. Luquete, ele fez uma palestra, ele apresentou uma palestra muito interessante em que ele foi numa plataforma digital chamada PubMed. Lá estão armazenados diversos trabalhos científicos de todos os assuntos. Trabalhos científicos, acadêmicos, de universidades do Brasil, do mundo, tudo está... muita coisa está alocada lá. E aí ele pegou algumas palavras, saúde, doença, religião, espiritualidade, jogou numa busca, numa ferramenta de busca, e ele descobriu que tinha mais de 11 mil trabalhos publicados já sobre o tema espiritualidade ou religiosidade agindo na saúde. Então, ele é também da Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí ele descobriu inicialmente desses 11 mil, cerca de 80% desses estudos falam mais de doenças psíquicas relacionadas à religiosidade. E 20% dos estudos falam sobre doenças corporais. E dentro desses trabalhos ele pensou alguns e vinha mostrando para a gente as conclusões, né, dos trabalhos aqui. Então, um dos trabalhos aqui mostrava o seguinte: indivíduos com religiosidade ativa, ou seja, aquele que frequenta a sua religião, que participa ativamente, tem 18 a 25% menor mortalidade frente às doenças em geral. Então, aquele gráfico ali mostra uma redução da mortalidade dos indivíduos que são religiosos. E nesse mesmo trabalho, eles observaram que, quando usada de modo negativo, aquela ideia que eu falei anteriormente, de é uma punição divina para mim, aí aquela população tem 6% mais chance de desfecho ruim da doença. Então, quem usa a religiosidade como entendimento, como cuidado de Deus ou do divino por nós, tem redução da mortalidade. Só tem esse pequeno detalhe: se você usa de modo inverso, né, achando que aquilo é uma punição, pode até atrapalhar um pouquinho mais o desenvolvimento das doenças. Outro trabalho que ele traz para a gente, que ele mostrou, indivíduos com alta frequência de orações têm menor índice de fatores de risco para doenças crônicas. Quais são as doenças crônicas? Né? Diabetes, hipertensão, o câncer, então, problemas de tireoide, e cada doença tem um fator de risco que aumenta a chance da pessoa ter essa doença. Os indivíduos que tinham uma alta frequência de oração, olha só, oração somente, nem pegou o dado de religião, né? Mas a oração, essa ligação com o religioso, usavam menos o cigarro, o álcool, drogas, tinham menos sedentarismo e menos estresse. Então ele pega uma população, compara. O indivíduo que não tem religiosidade ou que não ora, ele tem o uso dessas substâncias numa quantidade maior. E quem é religioso, ou quem faz a prática da oração
até mesmo em casa, de modo frequente, tem um menor consumo dessas substâncias ou desses eventos aí que propiciam o aparecimento das doenças. Um terceiro estudo mostrou o seguinte: indivíduos com religiosidade ativa têm redução de 30% na chance de desenvolver dificuldades para as atividades diárias depois de 7 anos de análise. Então, um trabalho observou um grupo da populacional por 7 anos. E aí, ao longo de 7 anos, dependendo da idade, começa a aparecer dificuldade para andar, dificuldade para enxergar, para perto ou para longe, dificuldade de lembrar das coisas que leu ou que assistiu. E os indivíduos, comparando aquele grupo, né, aquela população, os indivíduos que tinham religiosidade ativa, que iam nas suas casas espíritas ou nas suas igrejas, que oravam de modo frequente, tem 30% de chance menor de desenvolver essas dificuldades ao longo da caminhada, né, da vida. Continuando esses trabalhos, indivíduos que rezam muito têm menores níveis de pressão arterial. Olha que interessante. Pegou-se, não é só hipertenso, não. População em geral, quem reza muito tem menor nível da sua pressão arterial. Então, a chance de desenvolver a hipertensão arterial é menor para os indivíduos com a religiosidade ativa. E esse aqui é muito interessante, esse estudo. Cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca é uma cirurgia de grande porte, né? Ela perde talvez para cirurgia de câncer ou cirurgia neurológica. A cirurgia cardíaca é uma cirurgia grande que tem efeitos colaterais importantes, tempo de internação longo, um estresse emocional e físico da pessoa enorme. Então, deixa eu só arrumar aqui que eu fiz bobagem. Foi. Em relação à cirurgia cardíaca, essa religiosidade ativa mostrou reduzir o tempo de internação das pessoas e o número de complicações e também o estresse psicológico ou físico perioperatório. Então vejam que também a religiosidade ajudou nesse evento importante que é a cirurgia cardíaca. Então um indivíduo ao invés de ficar 20 dias internado, vai para o CTI e passa um tempo depois internado numa enfermaria, reduziu o tempo de internação. Isso é um ganho enorme, simplesmente porque o indivíduo tem uma crença que o ajuda, tem um acolhimento dos seus amigos religiosos, do grupo religioso, que também o ajuda nesses momentos de dificuldade. Então, essa prática ativa da religião faz a diferença. E um último estudo que ele trouxe para ilustrar os indivíduos que têm osteoartrite, uma doença dos ossos, das articulações, dos ligamentos, que dói bastante, aqueles que têm atividade religiosa regular tinham uma menor sensação de dor. Então, ele fazia uma entrevista com a resposta de um questionário e ele tem uma graduação da dor. Os com atividade religiosa referiam que sentia dor, sim, mas com um grau menor. E aí o tratamento que eles usavam acabava fazendo um efeito mais positivo. Então, dentro da medicina, dentro da ciência, já estão sendo feitos a todo momento, publicados, trabalhos científicos de universidades mostrando, abrindo esse espaço para a ciência caminhar junto com a religião. Acabou-se o tempo, está acabando o tempo da ciência estar de um lado e a religião do outro. Estão começando a se encontrar. E aí, compilando todos esses trabalhos aí, o que ele conseguiu, o Dr. Luchetti, ele conseguiu verificar as seguintes associações. O Dahleman, é um psiquiatra também nos Estados Unidos, relata nos trabalhos dele que alta espiritualidade está associado com o melhor autorrelato de saúde. Então, quem tem essa espiritualidade no dia a dia, se enxerga mais saudável, se enxerga com mais disposição para as atividades diárias, se enxerga com capacidade de fazer atividade física, porque tem contato com a natureza, contato com o divino. Então, a alta prática da alta espiritualidade ajuda
nessa visão própria de saúde. Isso em 2004. Em 2012, o próprio Lukács publicou um trabalho que ele fez em que houve associação de alta religiosidade e menor nível de hospitalização. O tempo de hospitalização, o número de medicações que usava, os procedimentos que eram utilizados eram menores naquelas pessoas que tinham, na prática da religião, uma atividade do seu dia a dia. E esse psiquiatra é o Harold Koenig. Ele é um norte-americano, um grande estudioso do assunto, um dos que mais publica trabalhos sobre religiosidade e saúde. Em 1998, ele fez essa associação, dentro de alguns estudos que ele fez. Frequência religiosa e menos doenças. Então, todo indivíduo que está inserido e está atuando na religião desenvolve menos doenças. Então, a gente está vendo aqui que estar envolvido ou estar conhecendo, estudando, buscando, atuando, melhora a nossa possibilidade de saúde. E aí, isso aqui é um quadro meio difícil à primeira vista, mas eu quis trazer porque é muito interessante. O próprio, aquele psiquiatra, ele botou um modelo. Como é que a religião iria interferir na saúde? O que pode influenciar aí para chegarmos a essa saúde? Então, aqui nesse cantinho aqui em pé, aqui, ó, existem alguns fatores que são da pessoa que vão propiciar o aparecimento de doença. Então, a suscetibilidade genética, ele traz essa informação dele, que pode desenvolver, por exemplo, pressão alta. O sexo, tem doenças que são mais comuns nas mulheres, outras mais nos homens. A idade, quanto mais idade, maior a chance de ter doenças, porém, tem doenças que são comuns dos indivíduos jovens. A raça, doenças mais comuns em negros, em brancos, em amarelos. A educação, que ajuda, quanto mais educação eu tenho, mais eu procuro o recurso médico, mais eu procuro fazer o diagnóstico. E a renda. Quem tem mais renda favorece de fazer os tratamentos todos que são possíveis, né? E separando um pouquinho esses fatores que a pessoa já traz, a religião, a prática dela, a vivência dela, começa aqui, ó, treinamento na infância. Então, desde a infância, crianças que fazem catecismo, crisma, né? Ou crianças, os nossos jovens espíritas que vão nos grupos jovens, começa a fazer um treinamento dessa atividade religiosa. E isso tem influência nas decisões adultas, quando eles se tornam adultos. E a religião fala o tempo todo aqui, ó, de valores, valores e de caráter. Né? Isso é uma informação que é muito importante que a religião nos traz, que também influenciam as nossas decisões adultas. E aí, dentro dessas decisões que nós tomamos, eu adquiro saúde mental, eu tenho no meu grupo religioso suporte social, e aí eu desenvolvo comportamentos saudáveis. Então, essa coluna aqui, se o indivíduo tem saúde mental, suporte social, ele se sente protegido, ele se sente ajudado, e ele desenvolve comportamentos saudáveis que começaram dessa vivência religiosa dele, isso atua aqui, ó, nessa outra coluna desse modelo que ele propôs. Ó. Hormônios do estresse são reduzidos, o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do corpo, melhora. O meu sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo é uma parte do sistema nervoso do corpo que controla o funcionamento dos órgãos internos, do coração, dos rins, do pulmão, do fígado. A gente não sabe, mas tem movimentos dentro do nosso corpo, tem produção de enzimas, tem várias atividades metabólicas dentro do nosso corpo que a gente nem se dá conta. E quem controla isso é uma parte do sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso motor é esse que eu faço o movimento, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fechando a minha mão para pegar um garfo, estou fechando a minha mão para pegar uma caneta, estou mexendo a cabeça para o lado para ver o que está acontecendo lá. Esse eu tenho consciência, é o sistema nervoso motor. E o sistema nervoso autônomo eu não tenho consciência, mas o meu coração está batendo o tempo todo
controlado por isso, por esse sistema autônomo. Outra coisa que tem interferência, detecção de doença rapidamente e adesão ao tratamento. E aqui embaixo, os comportamentos ruins, né? Fumo, álcool, drogas e esses comportamentos de alto risco, que são dirigir em alta velocidade, dirigir sem cinto de segurança, ter sexo sem proteção. Então, tudo isso favorece o aparecimento de doenças. E aí, quando ele volta aqui, ó, na ação da religião, por exemplo, melhora a saúde mental. A pessoa está bem, emocionalmente bem. Ela vai ter menos hormônio do estresse. A saúde mental vai atuar no meu sistema nervoso autônomo. Então, a minha pressão fica mais controlada, por exemplo. E com a saúde mental, eu estando bem emocionalmente, eu vou detectar doenças mais rapidamente e vou aderir ao tratamento proposto pelos médicos para ajudar na resolução daquela doença. E eu reduzo o fumo, o álcool, as drogas. Outra coisa, o suporte social que surge pela religião melhora o meu sistema imunológico, olha aqui, atua no sistema imunológico e me ajuda a aderir ao tratamento e a detectar as doenças. Eu sou levado, às vezes, por um amigo, né? A minha amiga teve câncer de mama, ela é da minha igreja e ela disse que tem um médico bom, me leva lá, aí a pessoa vai e faz o diagnóstico mais rápido. Então vejam a importância da religião ou da religiosidade nessa sequência de eventos que pode culminar com doença ou saúde. E aqui, os comportamentos saudáveis também vão melhorar meu sistema imune. Se eu me alimento bem, meu sistema imunológico vai estar melhor, ele vai estar funcionando bem. E é ele que reconhece quando tem algum problema. Isso a gente vê, por exemplo, na Covid. Tem várias pessoas foram infectadas. Alguns respondem muito bem, outros respondem muito mal e morrem. A mesma idade, às vezes com a mesma doença. Né? Por quê? Porque o sistema imunológico e a situação daquela pessoa como um todo ajudou a doença a ser mais agressiva. Né? E esses comportamentos saudáveis vão diminuir essas agressões externas que eu faço. Então, se eu melhoro essa coluna aqui, ó, essas doenças todas que estão do lado direito aqui da tela acabam não aparecendo. Né? Doenças do coração, hipertensão arterial, derrame, todo tipo de doença. A doença vai surgir em desequilíbrio. A religião favorece que eu tenha um melhor equilíbrio. E aí eu consigo, nesse modelo proposto pelos estudiosos, realmente existe uma ação positiva da religiosidade ou da espiritualidade de conhecer isso na obtenção da saúde. E aqui os trabalhos trazem o seguinte, ó, quais seriam as substâncias que estão agindo? Será que isso é verdadeiro? Aí foram pesquisar e viram que é. Cortisol é um hormônio liberado no estresse. Proteína C reativa é um dos marcadores que a gente faz de exame para dizer que tem uma inflamação no corpo. Fibrinogênio também é um marcador de inflamação. E quando ele está presente, às vezes, algumas doenças têm um desfecho pior, têm uma resolução pior. Citocinas são outras substâncias que fazem parte do sistema imunológico e, dependendo do tipo, também são indicadores de que tem um processo de inflamação, de problema no meu corpo. Indivíduos com alta religiosidade, todos eles estão baixos. Né? Níveis baixos, níveis baixos, níveis baixos, níveis baixos. E aí meu sistema imunológico fica estável, funcionando bem e, por exemplo, posso ter um controle da minha pressão melhor. Então aqui os estudos, a ciência avançando na religião. Porque como é que a religião melhora? Ela dá grupo de apoio, tem saúde mental. E aí, o que acontece? Dentro do meu corpo físico, eu produzo essas substâncias em menor quantidade. Então, eu tenho um funcionamento orgânico mais positivo, mais saudável. Então, isso veio na comprovação dessa atuação da religião. E aí, trazendo para a gente, espírita, e para todos os encarnados, lembrando a espiritualidade, esse conhecimento e a crença de algo além da nossa matéria, eu preciso buscar um sentido nessa espiritualidade. Então, o que isso vem me trazer? O que ele vai me
me ensinar, né? Então, quando a gente se aprofunda no estudo do universo, ou em direção ao macrocosmo, planeta, Sol, Lua, galáxia, ou em direção ao microcosmo, que é o corpo humano, o corpo dos animais, a gente olhar para os órgãos, para os tecidos, para as células, a gente chega lá no átomo. O átomo, a gente achava que tinha um núcleo com próton e nêutron e um elétron circulando em volta do núcleo. A ciência já viu que não. Tem outras partículas menores, quark, pósitron, meson, um monte de coisa. E entre essas partículas tem energia. Então, se a gente for estudando para baixo ou para cima, a gente vai se deparar com a necessidade da existência de uma inteligência suprema controlando o funcionamento de tudo, sem a interferência do acaso. Não dá para a gente aceitar mais que o acaso determina o funcionamento do universo. Tem que ter algo inteligente. Então, existe algo além do mundo material que a gente convive. A essa força inteligente nós damos o nome de Deus. E é possível, atualmente, na nossa evolução, compreender Deus, saber os seus motivos, seus mecanismos de atuação, as suas leis, os seus sentimentos? Não. Ainda não é impossível a gente entendê-lo em sua plenitude. E não adianta ficar tentando entender. A gente não tem capacidade para entender Deus. Por que ele está fazendo isso? Por que funciona assim? É um gasto de energia e o nosso cérebro dá um nó. Então a gente acaba perdendo o sentido da espiritualidade se a gente tentar compreender Deus. Então o que a gente pode fazer? No nosso estágio evolutivo, mais à frente a gente vai ter essa possibilidade. Mas hoje é possível aceitar a existência de Deus e senti-lo nas pequenas e nas grandes coisas que nos acontecem. Então, em tudo, na chuva, no raio, no nascimento de uma flor, no nascimento de uma criança, numa palavra amiga que eu escutei de alguém. Então, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, a gente pode sentir Deus e também dentro de nós. E aí, aceitando essa existência, tudo faz sentido. Tudo adquire explicação e tudo tem lógica. E o Espiritismo vem contribuindo muito para a gente sentir Deus e para ver que tudo aquilo que me acontece é resultado do meu plantio, com permissão divina, para chegar até mim o resultado disso no momento mais adequado à minha capacidade de lidar com o problema. Então aqui a gente verifica a ação do amor divino. Tudo que nos chega, e aqui hoje estamos falando de doença, ausência de saúde, chega no momento certo e chega como resultado do que a gente fez. Então, para isso acontecer dessa maneira, apesar de a gente achar que não, muitas das vezes, estou com dor de cabeça, por que eu estou com dor de cabeça? Eu não mereço isso. Tudo tem um porquê. Né? Então, se a gente vai achando sentido na espiritualidade, nesse movimento, nesse cuidado que Deus tem por nós, a gente vai enxergando esse amor divino. E aí vai facilitando a nossa caminhada, porque a gente muda a maneira de enxergar as coisas. Ainda no sentido da espiritualidade, quando ao aceitarmos e conhecermos melhor o funcionamento da vida após a morte, entendendo que a vida não acaba e que há um intenso intercâmbio entre nós encarnados e os espíritos desencarnados, com entrelaçamento de histórias e influenciação, tanto minha para os desencarnados quanto dos desencarnados em mim, é possível mudar o modo de enxergar o sofrimento. Por quê? Porque aí o sofrimento não é um castigo, ele é uma resposta ao que eu fiz. Então, se eu fiz o mal, hoje eu recebo o mal numa intensidade menor ou maior, dependendo do que eu plantei lá atrás. E aí eu consigo entender que, ok, chegou, eu preciso aprender com essa doença. Tem um sentido dela estar hoje comigo. E ainda, eu posso encarar essa dor como possibilidade de evolução pessoal, frente ao que eu fiz lá atrás, aos meus débitos, e frente à imortalidade do espírito.
O Paulo César Frutuoso, que é autor dessa frase aqui, ele disse o seguinte: se a humanidade entendesse que não existe a morte, que a vida não acaba, então eu estou com um inimigo, esse inimigo me roubou, e eu vou lá e mato esse meu inimigo. Só que eu acho que eu acabei com ele. Não acabei. Ele continua vivo. E ele continua vivo, vai querer vingança, aí ele vai tentar se vingar de mim, me seguindo o resto da minha encarnação, e quando eu desencarno, eu encontro com ele no plano espiritual, a gente continua brigando. Então, se a humanidade entendesse que a vida não acaba, que não adianta eu matar alguém para acabar uma desavença, de repente não teria mais morte. Para que guerrear? Para que eu destruir um país se aquele país não vai acabar? Os habitantes daquele país vão continuar vivos no plano espiritual e vão vir em nossa direção para pedir reajuste de contas. Então, se a gente conhece isso, se o mundo inteiro conhecesse isso, vai chegar um momento que vamos conhecer todos, a gente vai deixar de matar, vai parar de brigar, vai tentar fazer o contrário, resolver. E aí a saúde começa a brotar. Estamos no mundo de provas e expiações. Então, esse funcionamento atual é o que impera. Mas quando a gente vai achando esse sentido na espiritualidade, vai mudando. Então, mais uma vez, nesse entrelaçamento e nessa colheita de plantio, a gente se depara com o amor divino. Deus só deixa nos chegar a doença, que é o nosso assunto de hoje, quando está no momento de eu conseguir aprender com ela. Ou eu de curá-la completamente, ou de eu aprender. Ela chegou para me mostrar o que eu tenho que melhorar em mim, para o meu semelhante, para eu poder avançar. O objetivo da nossa encarnação é sermos melhores. E essa briga é diária, essa tentativa de transformação, ela é diária. E aí, a doença, quando vem, né, eu posso amenizá-la com a minha prática da religiosidade. E eu posso entendê-la melhor com a prática ou a experimentação da religiosidade. Então, Paulo César Frutuoso ele diz que a única religião que abre espaço para a ciência, que é necessária para a comprovação dos fenômenos espíritas e aceitação por toda a humanidade, é o espiritismo kardecista cristão. Desde a compilação das informações por Kardec, né, o espiritismo vem, ao longo dos anos, abrindo espaço para a ciência entender as leis naturais. Porque a ciência hoje ela chega em algum determinado momento, ela fala, não consigo explicar isso. Tem que ter alguma coisa a mais. E aí se fala de ectoplasma, se fala de vida após a morte, e a ciência começa agora a andar também por esses caminhos. Eu sempre gosto de trazer essa imagem aqui, porque a gente precisa lembrar a nossa constituição básica. Esse é o básico, ok? Nós somos espírito, somos essa essência inteligente. Temos um envoltório chamado perispírito, que é o que reveste a minha essência, e ligado a esse perispírito tem o corpo físico, quando eu estou encarnado. Então, quando eu encarno, feto ainda, o meu perispírito vai moldando a construção desse corpo físico. E um interfere sempre aqui no outro, né? O que eu faço com o meu corpo físico vai influenciar as células do perispírito, ou a energia do perispírito, que vai me influenciar aqui a minha essência. E como eu penso, como eu sou, vai influenciar a energia do meu perispírito e vai desaguar no meu corpo físico. Então, se eu cometi um grave erro, por exemplo, eu dei um tiro em alguém, eu gero um desequilíbrio energético aqui no meu corpo físico e energético, da mão, do meu peito, do meu cérebro. Isso tudo vai alterar a energia do meu perispírito. E às vezes eu adquiro no meu perispírito uma lesão, uma mancha, que fica ali como se fosse uma cicatriz. Quando eu desencarno, o corpo acaba, né? É enterrado, corpo físico, e o meu perispírito fica com aquela lesão, aquele desequilíbrio. Eu volto para o plano espiritual, me arrependo, aprendo, faço curso, treinamento, volto a encarnar. Quando eu volto a encarnar, o perispírito traz aquela lesão. E aí, quando vem o meu corpo
físico novo sendo formado, essa lesão pode gerar uma doença, que aí é a doença kármica, que eu tenho que passar por ela para eu poder reequilibrar toda a minha existência. Então, o perispírito ele tem algumas propriedades, esse envoltório do espírito. Quando eu estou dormindo, eu encarnado, Carlos, o meu corpo fica na cama. E aí eu, essência, vou com o meu perispírito circular pelo plano espiritual. Dependendo de como eu estou, vou para lugares legais ou não. Né? E esse meu perispírito, ele tem essas características. O meu, o de vocês, tem essas características. Ele tem plasticidade, então ele tem uma forma, ele pode mudar a sua forma. Ele tem densidade, então se a gente pudesse apertar o perispírito, né, pegar, a gente vê que ele tem uma densidade. É uma densidade mais ou menos fluida, parecido talvez com uma gelatina, quase virando gelatina ali dentro da geladeira. Né? É em gel. Ponderabilidade, ou seja, é possível pesar esse perispírito, não com os nossos aparelhos aqui da Terra, né? Mas dos aparelhos do plano espiritual. Tem luminosidade. Espírito muito evoluído tem esse perispírito mais claro, às vezes com uma cor azulada, com uma cor amarelada. Tem penetrabilidade. Nosso perispírito, e mais de espíritos mais evoluídos, consegue penetrar, por exemplo, por uma porta, atravessar uma parede. Então, ele penetra por entre coisas mais físicas. Visibilidade, dependendo da transformação que o espírito faz no seu envoltório, ele pode se tornar visível para a gente. Né? Então, a gente encarnado consegue ver um espírito dependendo dessa modificação. Tangibilidade, a gente consegue tocar e consegue sentir, às vezes, esse perispírito. Expansibilidade, ele pode crescer, pode diminuir. Unicidade, achei isso aqui interessante, cada um de nós tem o seu próprio perispírito. Eu não pego de ninguém. Então, ele é meu, ele vai comigo durante a minha caminhada evolutiva. Mas ele tem mutabilidade, ele vai se melhorando, vai ficando mais fluido, menos fluido, ele vai também adquirindo essa evolução. E aí, cada agressão que a gente comete à lei divina gera marcas em nosso perispírito, porque nós transgredimos leis naturais. E toda transgressão dessa natureza produz desequilíbrio energético que lesiona as nossas células espirituais, marcando a sua área correspondente no perispírito. Na reencarnação seguinte, o perispírito traz essas marcas. E para essas marcas serem curadas, vão passar por uma situação de doença física para serem eliminados esses desequilíbrios que a gente trouxe com a gente. Então, a presença de doença, olhando por esse ângulo, talvez seja importante. Porque se eu cometi um erro grave no passado e agora a doença chegou, talvez eu me livre desse erro grave. Então, meu perispírito vai ficar melhor. E a minha essência, eu, como ser único, imortal, vou ser um ser melhor. Então, para isso ser possível, eu vou precisar passar numa determinada encarnação também por doenças. Quando eu pratico a religiosidade, eu começo a entender isso. Eu começo a ter ações melhores que ajudam a diminuir a doença. E se não diminuir a doença, eu entendo por que essa doença está acontecendo. E até posso agradecer que essa doença chegou, qualquer que seja. Aí, Paulo César Frutuoso, novamente, ele é realmente muito bom nessa área. Ele fala para a gente o seguinte: no mecanismo das doenças, agora o mecanismo do corpo físico, existem 3 fatores que interferem no aparecimento de uma doença. Todos nós temos órgãos formados por tecidos, formados por células. Cada célula tem dentro dela, no seu núcleo, uma quantidade de informação que é o cromossomo. É uma memória de funcionamento da célula. E o cromossomo é formado por várias peças pequenas chamadas genes. E dentro de cada célula nossa tem um chamado oncogene. O oncogene é uma parte desse cromossoma que determina uma duplicação constante da célula. Então, o oncogene, quando ele está sem controle, ele vai duplicar a célula, duplicar. Aí, uma célula viram 2, 2 viram 4, 8, 16, 32. Nessa duplicação,
acontecem algumas alterações e aí pode se formar o câncer, por exemplo. Nós temos, são 7 milhões, não, são 7 trilhões de células no nosso corpo. Apenas uma célula errada vai gerar o câncer. Pode ter começado aqui. Um oncogene sem controle. E quem controla o oncogene? Aqui em azul, o gene repressor. Então, são partes do cromossomo que bloqueiam a ação dos oncogenes. Então, um está querendo crescer a célula, o outro está segurando ele. E vai que esse gene repressor não funciona muito bem e o oncogene trabalha, uma célula fica defeituosa, o sistema imunológico percebe, opa, essa célula está com defeito. Ele vai lá e destrói aquela célula defeituosa. Então, no nosso dia a dia, isso acontece o tempo inteiro, ao longo dos nossos dias, dos nossos meses e anos. Esse equilíbrio que nos mantém sem aparecimento de doenças. Mas olha que interessante aqui, ó, o sistema imunológico ele pode ficar mal funcionante até mesmo por estresse emocional. Então, o oncogene sem controle, o gene repressor preguiçoso ou mal funcionando, e o sistema imunológico também não funcionando bem, a balança ali ó, desequilibrou. Aí aparece a doença. A religião, ou a religiosidade, ou a espiritualidade, ajuda a gente, ao sistema imunológico pelo menos, tá estável, tá potente. Então, algum desequilíbrio no oncogene ou no gene repressor, o nosso sistema imunológico vai agir. E aí, o Paulo César, ele acompanha, né, lá no lar de Frei Luís, que nós temos aqui o lar Francisco de Assis, que veio, né, de lá, derivado de lá. O lar de Frei Luís no Rio, lá em Jacarepaguá, na estrada da Boiúna, lá tem atividades de cura espiritual, cirurgias espirituais, e durante mais ou menos 40 anos existiam cirurgias com espíritos materializados. Então, ali à esquerda é o Dr. Paulo César, e aqui à direita é um espírito médico, Dr. Frederic von Stein. Ele está aqui materializado. Essa foto não é dele, foto antiga, é foto dele quando trabalhando materializado pelo ectoplasma de um médium. Ele aparecia e fazia as cirurgias espirituais nos pacientes encarnados. Então, Paulo César frequentou essas reuniões durante 40 anos. E aí, para trazer essa informação, principalmente para a classe médica, mas para todo mundo, ele publicou alguns livros, né? Já publicou 6 livros. E um muito interessante é A Face Oculta da Medicina, em que ele trata desses assuntos, da importância da religiosidade, da espiritualidade na nossa saúde. E aí, ao longo dessa experiência dele, ele, em alguns momentos, ele conversava com o Dr. Frederic, né? E ele fez uma pergunta interessante. Se existe um planejamento inteligente para o funcionamento do universo, que é Deus, por que nós adoecemos? Então, se tem esse planejamento de funcionar tudo corretamente, por que nós temos doenças? E aí o Dr. Frederic responde, assim como um cirurgião se utiliza de um bisturi para remover tumores de um paciente, Deus envia as doenças, como o câncer, por exemplo, né, que funcionam como um bisturi para remover as impurezas que nós alocamos em nós próprios. Como? Por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos e por aquilo que pensamos. Esse grifo é meu. Então, o que a gente faz gera impurezas dentro da nossa essência e para essa impureza ser cortada ou ser retirada, nós apresentamos doenças. E aí ele continua, Dr. Paulo César. Por que então um cirurgião deve remover um tumor maligno se esse tumor funciona como um aspirador das impurezas do espírito imortal? Uma outra boa pergunta. Já que a doença funciona como um tratamento para o meu espírito, por que eu como médico, tenho que tirar esse tumor? Ou por que você, o senhor, Dr. Frederic von Stein, desmaterializa o tumor e cura aquela pessoa? E a resposta é, porque nenhum médico encarnado, seja clínico ou cirurgião, sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém. Tem, portanto, a obrigação de curar, aliviar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através
das criaturas. Então, a presença da doença, que às vezes é curada por merecimento, por ter expurgado o problema que a gente trazia, e às vezes ela não vai embora. Mas se não vai embora, tem também explicação. Então, dentro de tudo isso que a gente trouxe, a gente chega a algumas conclusões. O conhecimento do teor científico, filosófico e moral do Espiritismo e, principalmente, a prática consciente desse conhecimento no nosso dia a dia, lembremos que a fé sem obras é fé morta. Então, essa prática e o conhecimento favorece o entendimento da lógica do funcionamento de todo o universo. É a famosa lei de causa e efeito. Tá? Então, eu colho hoje o meu plantio de ontem e eu vou colher amanhã o meu plantio de hoje. E permite que tenhamos um olhar diferente sobre tudo que nos acontece. Não dá mais para a gente imaginar que a gente é bonzinho o tempo todo. Sou bonzinho, estou sofrendo, a minha doença não podia chegar agora, eu tenho tanta coisa para fazer. Então, assim, chegou, eu mereço. O que eu tenho que fazer para aprender com esse evento? O que eu posso fazer para amenizar ou para curar? Ou pelo menos para aprender? Então, esse é o convite que o Espiritismo faz para a gente. Então, a doença do corpo pode ser um tratamento para o espírito, canalizando deformações perispirituais conquistadas por erros do passado, permitindo o reequilíbrio das células danificadas e retorno à saúde do perispírito e do espírito ao longo da linha do tempo. Por isso que a gente vem repetindo as encarnações, para nos depurarmos. Então, é necessário a gente passar por isso. Ainda estamos no momento de provas e expiações. E toda doença, praticamente toda, ocorre quando o desequilíbrio emocional se instala em nós, enfraquecendo as nossas defesas naturais pelo mau funcionamento do sistema imunológico. Alguém já viu uma pessoa altamente otimista, de bem com a vida, pegar gripe, pegar sinusite, né, ter dor nas costas? Isso é raríssimo. As pessoas que estão bem, estão equilibradas, de bem com a vida, raramente ficam doentes. Ah, mas eu conheço alguém que é muito alegre e desenvolveu câncer. Ok, pode ser uma doença kármica, uma doença de pagamento de dívida lá de trás. Como é que ele está levando essa doença? Como é que ele está encarando? Está encarando com fé, com alegria, né? Fazendo o tratamento correto, usando os remédios e seguindo a vida. Então, é isso que a gente tem que usar do sentido que a espiritualidade tem na nossa vida. Como é que eu toco daqui para frente? Como é que eu ando com os meus problemas? Vou ficar sentado reclamando, olhando para cima e falar, poxa Deus, eu não mereço não. Merecer coisa pior. A gente tem mania de achar que é bonzinho, que somos puros. Não tem mais isso. Não precisamos mais encarar a vida desse jeito. Seguindo aqui nas conclusões, as nossas escolhas vão determinar as consequências ou para o bem ou para o mal, de acordo com a natureza dessa minha escolha. E aí, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é legal também. A espiritualidade como um todo, ela respeita as nossas escolhas. Eu quero ser egoísta. Beleza, você quer ser egoísta? Vai, pode ser. Só que a sua colheita, um momento vai chegar. Ela é obrigatória, tudo aquilo que a gente faz. Agora, eu quero ser bom, eu quero ser caridoso, eu quero atuar no grupo espírita Júlia Olivier o tempo todo, eu quero lá ajudar com a cesta básica, fazer curso de passe. Ótimo! A sua colheita vai ser de acordo com o que você está fazendo. Então, é assim que a gente é respeitado e nos traz responsabilidade. Achando o sentido da espiritualidade, que é uma busca de todos nós, né? Quando a gente encontra esse sentido, o que a espiritualidade serve para a minha vida? E também a religiosidade, a estar no centro espírita atuando. A gente vai adquirir uma menor incidência de doenças do corpo e da mente. Isso é fato. Aqueles artigos lá que eu mostrei lá no início da palestra já mostraram, já trouxeram essa informação. Então, se a gente é religioso, se a gente está na prática do bem, a gente vai ter menos doença. Ok? Então, isso é um fato. E colocando em prática
as conclusões pessoais sobre o aprendizado do Espiritismo, inexoravelmente não tem saída. Nós vamos ter hábitos mais saudáveis, a ponto de restabelecer a nossa saúde mental e a nossa saúde corporal. Então, é o famoso autoconhecimento, eu vou me conhecer e vou praticar a minha reforma íntima. Então, se eu faço isso, eu dou chance para a saúde chegar. Então, concluindo tudo, espiritualidade, o entendimento, a prática, a vivência é igual saúde. Seja saúde sem doença, seja saúde compreendendo a doença e aproveitando o momento da doença para aprender, para se reformar, para ser uma pessoa melhor. Então, a possibilidade de a gente usar isso no nosso dia a dia não é difícil, é uma coisa bem possível. Orar, meditar, atuar em qualquer religião, estudar, compreender, que aí a nossa caminhada faz sentido, tem lógica e ela é muito mais saudável. Saúde, na informação da Organização Mundial de Saúde, não é somente a ausência de doença, mas é a sensação de bem-estar que a gente tem com a nossa vida. Bem-estar físico, emocional, bem-estar na sociedade, bem-estar financeiro. Então, todo esse bem-estar que nós temos com a nossa vida significa saúde. Então, eu espero que eu tenha contribuído aí para trazer um pouquinho de dúvidas e pensamentos para a gente colocar essa espiritualidade em prática, para a gente conseguir realmente atingir a nossa saúde emocional. Muito obrigado.